Daniel, lá no capítulo 6, o versículo 16. Então o rei ordenou que trouxessem a Daniel e o lançasse na cova dos leões. Disse o rei a Daniel: o teu Deus, a quem tu continuamente serve, que ele te livre. Queridos, vamos fazer uma recapitulação dos capítulos de Daniel que já estudamos até aqui. Esta é a série de Daniel, livro de Daniel. E nós estamos agora a estudar o capítulo 6. Mas no capítulo 1, ele foca ali que Deus é Deus. Ele é o que transforma a derrota em vitória. No capítulo 2, Deus é o revelador dos segredos. No capítulo 3, ele é o redentor do seu povo. No capítulo 4, o governo universal, o rei. Capítulo 5, o Deus da justiça e do juízo. Antes de nós iniciarmos o capítulo 6, olha o que diz o capítulo 5, verso 30 e 31. Naquela mesma noite foi morto Beltesazar, rei dos caldeus, e Dario, o Medo, com cerca de 62 anos, se apoderou do reino. Perceba, ali no capítulo 5 mostra Beltesazar e os seus grandes, 1000 dos seus grandes, numa orgíaca e selvagem festança. Quando a mente do rei se achava embriagada, embebedada de álcool, uma mão misteriosa escreveu na parede do palácio: Mene, Mene, Tekel, Parsim. Daniel foi chamado, então, e interpretou o significado daquela mensagem, onde dizia: Beltesazar, o teu reino foi dividido e dado aos medos e persas. Está escrito em Daniel 5, verso 30. Naquela mesma noite, Beltesazar, rei dos caldeus, foi morto, e Dario, o Medo, ocupou o reino com a idade de 62 anos. Babilônia, amados, caiu. Nabopolassar caiu. Nabucodonosor passou o seu reino, a sua glória. Nabonidos também. Beltesazar foi morto naquela noite. Pôs-se fim assim a dinastia babilônica. Babilônia caiu. Dario e os medos, então, eles tomaram o reino babilônico. Lá no capítulo 6, verso 1 e 2, pareceu bem a Dario constituir sobre o reino a 120 sátrapas que estivessem sobre todo o reino, e sobre ele 3 presidentes, das quais Daniel era um, aos quais estes sátrapas desse conta, para que o rei não sofresse nenhum dano. Uma coisa inacreditável, ou absolutamente inacreditável, né? Babilônia cai, cede o seu domínio aos medos e persas. O rei persa, ou o rei medo-persa, escolhe a Daniel como o seu primeiro-ministro, como secretário de Estado. Nomeou ele como o segundo presidente. Incrível, não? Normalmente, quando um reino caía, o próximo que assumia o reino dava fim, ou fazia todos como escravo. Mas o rei Dario assume o governo e ainda ele
usa alguns homens daqueles que estavam no governo de Babilônia, e Daniel assume o posto de um segundo presidente. Incrível, não é? Você já imaginou a Rússia invadindo os Estados Unidos? Só um exemplo. E conquistando o Império Americano, e agora a Rússia assume o Império Americano e usa muitos daqueles líderes que estão lá para ser os seus governantes, ou vice-versa. Os Estados Unidos invadem a Rússia, é só exemplo, e de repente ele toma o poder da Rússia, e agora muitos daqueles russos que estão no governo continuam no governo americano lá dentro da Rússia. Olha, isso não é muito normal, mas Dario, o rei Medo-Pérsia, ele agora chama a Daniel. Provavelmente, certamente, não é provável não, certamente ele viu alguma coisa diferente em Daniel. Daniel não era um homem normal como os outros. Não. Dario viu alguma coisa, tinha conhecimento de alguma coisa, provavelmente tinha já ouvido falar sobre este homem. Com certeza ele pesquisou muito para saber quem era Daniel, e agora ele coloca Daniel como um dos seus governantes. Hoje também nós podemos ser uma vela na escuridão, como foi Daniel. Nós vivemos num mundo cheio de pecado, em um mundo corrompido, desonesto, um mundo com uma sociedade blasfema, mas existem aqueles que admiram a honestidade. Existem muitas pessoas que admiram a integridade, a honradez, admiram a bondade. Pessoas ainda existem honestas como Daniel. Eu e você podemos ser uma luz na escuridão. Sabe, há muitas pessoas que gostam de pessoas honestas, pessoas direitas, honrada, bondosa. Se você já ouviu falar do filósofo Diógenes. Eu estava olhando alguma coisa sobre ele, e Diógenes, um filósofo, ele ia caminhando pela rua em pleno dia, ao encontro das pessoas com uma lanterna na mão. Ele era um filósofo. Alguns podiam dizer, ele está doido, mas ele estava buscando filosofar, teorias. E ele agora, em pleno dia, com uma lanterna na mão, ele focava o rosto das pessoas, iluminava o rosto das pessoas com a lanterna, e as pessoas perguntavam, Diógenes, o que você está fazendo? Ele dizia, eu estou procurando um homem honesto na Grécia. Olha, o que você está fazendo, Diógenes? Em pleno dia, focando com uma lanterna no rosto das pessoas. Estou procurando um homem honesto na Grécia. Sabe, queridos, Deus está procurando homens honestos no mundo. Está procurando Daniéis. Está procurando homens e mulheres que decidam em seu coração servir a Deus. Certo escritor, ele chega a comentar essa questão, ele chega a escrever e dizer, a grande necessidade do mundo hoje é de homens que não se compram e não se vendem. Homens que não temam em chamar o pecado pelo nome. Homem que seja honesto, ainda que caiam os céus. Deus está procurando homens honestos, mulheres, jovens e crianças honestas como Daniel. Deus está procurando, como Diógenes, homens honestos. Lá em casa, lá no trabalho, na sua vida diária, Deus está procurando homens honestos. Estamos vivendo num mundo conturbado, um Brasil conturbado. Sabe por que tudo isso?
Sabe por que essa política conturbada que está ocorrendo no Brasil? É porque está em falta de homens honestos. Se o Brasil tivesse líderes políticos honestos, não viveríamos esse momento conturbado que estamos vivendo. Deus procura Daniéis, homens honestos, que passem de reino para reino. Reinos caíram, mas Daniel permaneceu, porque Deus estava com ele. Ele era um homem honesto. Pessoas acima de qualquer suspeita. Dario, o medo de que fala esse capítulo, ele derrotou os babilônios, ele constituiu Daniel como um homem de sua confiança, um homem no primeiro escalão do seu governo. E o texto diz bem assim: pareceu bem a Dario constituir sobre o reino a 120 sátrapas, que estivesse sobre o seu reino, sobre eles 3 presidentes, dos quais Daniel era um. Temos aqui então uma nova estrutura governamental no Império Medo-Persa. Homens, 120 sátrapas, 3 presidentes. E ali, meus queridos, agora, quando o império tomava a hegemonia mundial de outro império, sempre era implantada uma nova política, com certeza, até hoje não é diferente. Cada presidente que assume um governo de um país, ele tenta mudar uma certa estrutura da política, muda alguma coisa. Portanto, o rei constituiu 3 presidentes e colocou Daniel como um destes. Abaixo destes 3 presidentes, existia 120 sátrapas. Todos os sátrapas prestavam conta aos seus presidentes. Vamos dizer que estivesse dividido em 40, né? 40 para um presidente, 40 para outro presidente, 40 para outro. Mais ou menos assim, né? Vocês prestem conta a esses presidentes. E Daniel era um daqueles que era presidente dos presidentes. Olha que interessante. As pessoas prestavam, os sátrapas prestavam, ou governos, né? Prestavam conta ao seu presidente, e os presidentes prestavam conta a Daniel, que por vez prestava conta diretamente ao rei. Logo que os 2 presidentes começaram a perceber a indicação do rei sobre Daniel como presidente dos presidentes, o ciúme, a inveja começaram a desenvolver nos seus corações. Viu? O capítulo 6 revela a consequência daquele ciúme terrível, o perigo de permitir que os pecados desenvolvam na nossa mente, é muito perigoso. Então, a Bíblia diz que o mesmo Daniel se distinguiu destes presidentes e sátrapas, porque nele havia um espírito excelente. E o rei pensava então em constituí-lo sobre todo o império, sobre todo o reino. E aí o que começou a acontecer? O ciúme, a inveja. Então os presidentes, os sátrapas, eles então procuraram achar ocasião contra Daniel a respeito do reino. Mas eles não podiam achar ocasião, não podiam achar culpa, não podiam achar nada que ferisse o caráter de Daniel, não podiam achar nada, culpa alguma, nem vício, nem dolo, não podiam achar nada em Daniel. Meus queridos, que inveja de Daniel, não é mesmo? Seria eu, Daniel, semelhante a Daniel, seria você, João, Pedro, seria você, Maria, Isabel, semelhante a Daniel, pessoa que não se acha culpa alguma nele, fiel em todas as coisas. Veja que a inveja começa a crescer no coração daqueles homens. E a Bíblia diz que eles não conseguiam achar ocasião ou culpa alguma em Daniel. Então, vamos dizer que eles grampearam a linha telefônica direta de Daniel com o rei.
Vamos dizer que eles grampearam, né? Vamos dizer que eles checaram todas as correspondências reais que chegavam a Daniel. Vamos dizer que Daniel, depois que ele ia para casa, esses homens entravam no escritório de Daniel, quem sabe à noite, quem sabe um momento que ele não estava ali no seu escritório, e começavam a vasculhar ali. Olha, deixa eu saber ali quantos fãs Daniel conseguiu hoje. Deixa nós vermos ali quem que Daniel denunciou hoje. Vamos ver de quem Daniel recebeu propina hoje. Vamos ver, vamos saber. E eles vasculharam a vida. A Bíblia diz que eles vasculharam a vida de Daniel. Eles eram todos desonestos. Ou, não vamos dizer todos, mas em si eram desonestos. E eles queriam pensar que Daniel também era. Olha, se nós roubamos um pouquinho, talvez Daniel rouba também. Vamos ver, vamos achar alguma coisa para nós acusarmos Daniel, porque o rei pensa em constituir ele como o primeiro no seu reino. Ninguém é perfeito, costumamos dizer. Ninguém é honesto. Por que que ele é? Ah, não é verdade. Vamos achar culpa nesse homem. Investigaram tudo, meus queridos. Eles vasculharam tudo que podia incriminar Daniel. Tudo, a Bíblia diz. A sua vida foi dissecada minuciosamente. Até mesmo o que dizia quanto à sua missão real, quanto às suas atitudes particulares, até mesmo nas suas atitudes íntimas, vasculharam a vida de Daniel. Dissecaram a vida de Daniel. Não podiam achar nada contra ele. Há todos indícios de que ele seria o próximo no reino. Com certeza. Primeiro presidente, depois, quem sabe, queriam planejar um golpe para depor Daniel. Ou talvez eles pensavam, Daniel está planejando um golpe para depor Dario e ficar no reino. Olha até onde que eles iam com as suas mentes. Aquele velho homem, ele vai tentar fazer uma manobra, destruir o reino. Checaram as economias de Daniel, checaram as suas palavras, suas ambições, sua vida pública, o seu privado. Tudo foi checado por aqueles homens. Foi totalmente investigado. Uma CPI. Fizeram uma grande CPI a respeito de Daniel. Oculta. Mas não acharam nada. Vasculharam a vida de Daniel, dos seus amigos, dos seus interesses, mas não acharam nada em Daniel. Que coisa! O que você faria se alguém investigasse a sua vida privada? Você gostaria disso? Se alguém investigasse o tipo de livro que você lê, o tipo de revista que você lê, os jornais que você lê, os jornais que você assiste na televisão, os filmes que você assiste na televisão, as palavras que você usa, a forma como você trata as pessoas. Imagine alguém dissecando a sua vida, sem você saber. Imagine alguém vasculhando a sua vida. Daniel, ele passou por esse rigoroso inquérito, por esta rigorosa CPI. Devassou a sua vida, mas Daniel era uma carta aberta, lida e escrita por todos. Ele não tinha nada a esconder. Procura-se homem que sejam cartas abertas, lida, que não tenha nada a esconder. É maravilhoso, meus amados, quando a nossa vida não precisa de esconder nada. Quanto à nossa vida, não precisamos de esconder nada. Existe extraordinária paz em nós quando nós podemos ir para a cama tranquilo, colocar a cabeça no nosso travesseiro e dormir em paz, porque nada nos acusa por sermos honestos, fiéis, tementes a Deus e honesto com o próximo e com Deus também. Isso é maravilhoso. Eu poder pensar, não existe nada nas minhas ações que eu gostaria de ocultar as pessoas, de esconder das pessoas. Não existe nada. Minha vida é transparente diante de Deus e dos homens.
É muito bom saber que não existe nenhum segredo que possa ser levado a público e envergonhar você. Será se teríamos alguma coisa que, se fosse levado a público, nos envergonharia? Daniel era assim. Nada envergonharia Daniel se a sua vida fosse levada a público, meus queridos. Precisa-se de homens como Daniel. Como aqueles inquisidores, nada puderam achar naquele Daniel. E disseram: bem, nós nunca vamos achar ocasião alguma contra esse rapaz, contra esse homem, senão nós procurarmos em relação à lei do seu Deus. Se alguém acusar ele de ser leal a Deus, ele vai continuar sendo. Meus queridos, nós vamos achar uma ocasião com relação a Deus. Meu amigo, se alguém quiser acusar você de ser leal a Deus, que acuse, né? Que bom. Se alguém quiser fofocar contra você porque você é fiel a Deus, que continue fofocando, né? Se alguém quiser dissecar a sua vida para saber se você é fiel a Deus, que vá procurar os detalhes da sua vida, porque você é fiel a Deus. Continue sendo, meu querido, fiel a Deus, honesto, humilde, pessoa boa, de boa índole, de bom caráter. Isso é maravilhoso. Deixe as pessoas investigar. Não tenho nada de que me esconder. Se alguém condenar você por algum princípio, se o motivo da ridicularização agora for os seus valores morais, mas for valor moral centrado na boa índole, na honestidade, na fidelidade a Deus, que ridicularize você. É chato, mas que ridicularize. Se ridicularizar você porque você é um fiel cristão, que ridicularize, não? Seja alegre por isso. Mas agora, alguém ridicularizar a gente porque achou grandes defeitos, defeitos de caráter, aí é chato, não é? Aí é feio, né? Ninguém gosta de ser censurado. Ninguém gosta pelo nosso mau caráter, né? Sabe, meus queridos, se alguém o acusa, censura, o marginaliza por motivo de ciúme, por motivo de inveja, por maldade, por qualquer razão infundada, continue assim, meu querido. Deixe. Se for por razões infundadas, deixe. Se for por razões fundamentadas, tente mudar. Tente mudar. Os versos seguintes de Daniel diz: estes presidentes sátrapas foram junto ao rei e disseram: ó rei, vive para sempre. Todos os presidentes do reino, os prefeitos, os sátrapas, conselheiros e governadores concordaram em que o rei devia baixar um decreto e fazer firme o interdito que qualquer que, por espaço de 30 dias, fazer ou fizer uma petição a qualquer outro Deus ou a qualquer outro homem, a não ser a ti, ó rei, seja lançado na cova dos leões. O que esse texto nos traz de prontamente, meus queridos, sabe, uma mentira deslavada. Uma mentira cínica. Por quê, Daniel? Em outras palavras, eles disseram: todos os presidentes do reino se reuniram e resolveram que não adorassem outro Deus ou fizessem petição a outro nome senão a tu, ó Dario. Todos os presidentes se reuniram? Mentira. Daniel não estava sabendo. E ele era um dos presidentes. A mentira. Mentira. O primeiro presidente não estava de acordo. Ou seja, ele nem foi convidado para esta reunião. Será se esse primeiro presidente adoraria outro Deus a não ser Dario? Tudo bem, ele prestaria toda respeito, toda honra a Dario, mas não adoraria como Deus. E agora então vamos fazer um interdito, um decreto para que todos adorem a ti, unicamente a ti, Dario. A inveja explodiu em ciúme, e o ciúme levou à mentira. A mentira
eclodiu no desejo de condenar um homem inocente à morte. Olha o perigo, meus queridos. Inveja leva ao ciúme, o ciúme leva à mentira, a mentira pode levar a condenar alguém inocente à morte, levar alguém inocente à condenação, ao descrédito, à calúnia. Por favor, que pecado terrível é a mentira, é a inveja. Inveja levou ao ciúme, o ciúme levou a uma ambição de ocupar o lugar deste, a ambição levou a gerar a mentira, e aí vai e pode levar as pessoas até a morte. Que coisa terrível. O pecado acariciado na mente, ele nunca enfraquece, se não for pela graça de Cristo. O pecado nunca enfraquece, pelo contrário, ele vai se tornando cada vez mais robusto, cada vez mais resistente. Você já ouviu falar sobre os drogados de Nova York? Talvez não. Eu também não tinha ouvido, mas lendo esta mensagem eu ouvi falar sobre os drogados de Nova York. Eles têm uma expressão própria da gíria deles sobre macaco nas costas. Macaco nas costas? O que quer dizer isso, Daniel? Então vamos entender. Aqueles pobres e infelizes mendigos de Nova York, eles contam a história de um homem que estava caminhando ali no Central Park quando viu um macaquinho brincando no gramado. Um macaquinho. E ele se baixou e disse: que lindo macaquinho, quero levá-lo para casa, quero levá-lo comigo. Ele apanhou o macaquinho, colocou nas suas costas e saiu feliz, e aquele macaquinho morando nas suas costas. Enquanto ele caminhava, o macaco colocou os seus braços no seu pescoço, acariciava ali o seu rosto, acariciava ali a face do homem, e o homem pensou: que lindo macaquinho, que coisa bonita, que amável macaco. E esse macaco provavelmente estava com fome, e ele então comprou uma banana e deu ao macaco, e o macaco comeu. E ele foi andando, andando, e aquele macaco sempre com ele, com o macaco nas costas, e ele comprava mais bananas e dava banana para o macaco, comprava outras frutas e dava para o macaco, comprava outras comidas e dava ao macaco. E o macaco saltava do seu ombro, corria à sua frente, pulava, fazia gracinha, brincava. Isso era muito divertido, muito divertido. Mas à medida que aquele homem ia alimentando aquele macaco ia crescendo, crescendo e crescendo. E aquele homem carregando aquele macaco grande nas costas, já até curvado pelo peso daquele macaco. E diz a história que aquele macaco, depois de muitos anos, ele já era um grande, horrível gorila. Um gorila. Cresceu ali, sendo carregado por aquele mendigo, aquele drogado de Nova York. E agora, certo dia, aquele macaco que ele carregou por muitos anos nas costas, ele forte, grande, bonito, parecia manso, parecia um animal domesticado. Um dia, aquele macaco apertou o seu pescoço, apertou a sua cabeça, partiu os ossos de sua cabeça, partiu o seu, sufocou aquele homem e o matou. E diz a história que ele saiu dançando e foi embora. E os drogados de Nova York, eles falam sobre esse macaco nas suas costas. E eles costumam dizer: você está com um macaco nas costas, né? Isso, sabe por quê? Eles contam como a droga começa um pouquinho, mais um pouquinho no outro dia, mais um pouquinho no outro dia, e vai crescendo, crescendo aquele costume, aquele vício, até que um dia ela esmaga aquela pessoa e a mata. Macaco nas costas. Você entendeu a história, a moral da história? Muitas vezes nós carregamos um macaco nas costas. Aos pouquinhos ele vai nos levando ao pecado. O pecado, ele vai sendo acariciado. Ele começa com uma simples inveja, que vai levar ao ciúme.
E você vai carregando esse macaco da inveja nas costas. Vai carregando esse macaco do ciúme nas costas, como se diz. Depois você começa a mentir. Uma mentirinha daqui, uma mentirinha dali. Não tem nada a ver. Ah, isso é... Não tem nada a ver. E aquilo vai crescendo, vai crescendo, vai crescendo. É um pequeno vício que você carrega. É um pequeno vício que vai crescendo, crescendo, crescendo. É uma pequena cobiça. É uma pequena ambição que vai crescendo. E você fica curvado com aquele vício, com aquela ambição, com aquele egoísmo, com aquela inveja, e um momento ela te leva à morte. Esta é a moral do macaco nas costas. Sabe? O pecado é terrível. Sabe? O pecado é terrível. Que pecado você está carregando nas costas que amanhã ou depois vai te matar? Vai te sufocar, vai quebrar os teus ossos e te levar para o inferno. Que macaco eu estou carregando nas minhas costas? Que pecado eu estou carregando nas minhas costas que um dia vai me levar à perdição? Daniel era um homem fiel. Ele não carregava macaco nas costas. É bom refletirmos sobre isso. E por isso Dario, ele passou pelo reinado de Nabucodonosor, de Beltesazar, de Dario, e a Bíblia mostra que ele foi até o governo de Ciro, o Medo-Pérsia. Ele não carregava macaco nas costas. Ele não carregava pecado. Ele amava a Deus acima de tudo. Parece uma simples história, a história de Daniel, mas nós precisamos de tirar grandes lições. Deus procura homens e mulheres que não se compram, não se vendam, ainda que caiam os céus. Homens honestos, que seja fiel a Deus como a agulha da bússola é fiel ao polo. Que Deus te abençoe. Sábado que vem nós continuaremos esta reflexão. Clamemos a Deus para que nos faça homens fiéis. Vamos orar, Pai querido, te agradecemos. Te louvamos por essa experiência, a experiência desse homem. A experiência de homens fiéis. Ó Deus, quantos pecados às vezes nós carregamos nas costas que amanhã vai tirar o nosso sossego, vai tirar a nossa paz. Oh, meu Deus, nos liberte disso. Nos liberte dessas coisas que travam a nossa vida, que faz com que nós sejamos desonestos, infiéis. Seja pai, seja mãe, seja filho, seja um líder religioso, um líder político, não sei. Meu Deus, quantas coisas nós carregamos para a nossa própria perdição. Nos liberte, ó Pai, pelo Teu Santo e bom Espírito. Dê-nos a bênção neste dia. Abençoe cada um dos nossos ouvintes, em nome de Cristo Jesus. Amém? E amém. Que Deus te abençoe. Que Deus dê um bom final de semana a mim e a você. Até o próximo programa, se assim Deus nos permitir. E até lá.